Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e estou aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, um lugar extremamente inclusivo e criativo. E como sempre, aqui do meu lado está o Kaique Barbosa, que apresenta o programa junto comigo, e atrás das câmeras a gente tem o Luan Matos, o Beni Coquito Filho, que tornam esse programa possível com a maior qualidade para a gente chegar até você todas as quintas-feiras. Kaique Barbosa, hoje nós temos uma convidada muito esperada, né, por nós, que tá dando um frio na barriga da gente, o medo que eu já falei aqui, ó, se eu engasgar, se eu errar hoje alguma coisa, desculpa, porque vai ser difícil, né, maninho? Pois é, boa noite você que tá assistindo a gente, boa noite, Ju. É uma missão difícil aqui, né, eu tô aqui tremendo, mas vamos lá. Vou usar os meus dotes artísticos para poder fazer essa apresentação. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo criativo e inovador. E trouxemos aqui uma pessoa que... Gente, aguarda que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Essa expectativa tá muito alta, hein, gente? Não acreditem, não. Ludmila Rossi, que é cofundadora do grupo MKT Virtual e atualmente atua como CEO aqui no Juicy Hub. Empreendedora serial desde os 19 anos. Trabalha desde 2001 para que Santos seja reconhecida como um polo de geração de valor através da criatividade e da tecnologia. Em 2020 foi escolhida pela EY para EY aí, uma pessoa joga o inglês para mim, acabou. Internacional, né? Quem jogou o inglês para mim aqui? Vamos lá, EY, para fazer parte do programa global Women. É certificado internacional pela WBE, do eConnect, que certifica e potencializa negócios fundados por mulheres. E já recebeu vários prêmios no Brasil, no mundo, como o Prêmio Multishow, WSA Awards, Prêmio Brasil Criativo, entre outros. É hoje, Ludmila. É isso, gente. Seja bem-vinda, Ludmila Rossi. Gente, cuidado com a expectativa. Quando começa assim com muita expectativa, gente, a mochila fica muito pesada, entendeu? E eu só tô começando, tá? É isso. Imagina, Lud, eu já vou começar agradecendo você por estar aqui hoje com a gente, né? Você é uma pessoa que a gente admira muito, bastante, né, Kaique? Toda a equipe. A gente tem muito carinho por você. E é muito bom poder trazer aqui pro Bora pessoas que estão na luta, que têm ideais e que colocam a mão na massa e que a gente tem orgulho de conviver, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E a recíproca é muito verdadeira, hein, Não, a minha câmera é essa aqui. É muito verdadeira, hein, gente? Errei a câmera, tá? Lud, hoje a gente vai construir uma conversa leve, gostosa, muito informativa. E a primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados é: quem é você? Quem é a Ludmila? Porque a gente vive ainda num mundo de rótulos, né? Com Seja certeza. pela nossa aparência quando chega em algum lugar, e você é uma mulher extremamente colorida, animada, né? Então chama a atenção. Seja pelo currículo gigantesco que o Kaique leu. Que deu nó aqui na garganta. Exatamente. Os rótulos acompanham a gente, né? Então vamos desconstruir esses rótulos e a gente quer ouvir de você, né? Acho que se for pra desconstruir, eu diria que eu sou uma sobrevivente, né? Há muitas coisas, né? A empreender numa cidade extremamente conservadora, a ser mulher empreendedora, a nunca ter aceitado certas coisas, a ter sobrevivido a um câncer, a ter sobrevivido a várias coisas. Ó, já avisei o Kaique, tá? Não, eu já avisei o torci Kaique, a boca aqui, ó. Na garganta. Kaique, tá? Porque eu assisti um episódio onde ele chorou e a gente chorando me desestabiliza, e não pode. Então eu diria que eu sou uma sobrevivente a muitas coisas boas e coisas ruins, né? Porque você precisa sobreviver ao sucesso também, né? Não só aos dias bons e aos dias... Não só aos dias ruins, mas você precisa sobreviver aos dias bons também, né? Porque eles podem te cegar pro resto da vida, né? Então, perfeito. É isso. Pra gente continuar sendo quem a gente é, Exatamente. né? Agarrado aos nossos valores, né? Exatamente. Já começamos assim, né, Kaique? Tá Já. segurando o choro? Eu tô aqui, só Deus sabe. Para, hein, Kaique? Vai. E, Lud, eu vou te perguntar uma coisa que eu quero muito ouvir de você e eu tenho certeza que vai contribuir pra galera, né? Vamos falar de empreendedorismo, de criatividade, mas assim, afinal, o que é empreender? Empreendedor é aquele cara que deixa o CLT e abre a sua empresa
apenas? Ou eu, enquanto servidora pública, também posso ser empreendedora, né? O que é isso? Eu acho que empreender é um hábito, né? Eu acho que é um hábito, é uma disciplina, e eu falo isso em algumas palestras que eu dou, que a gente entende muito empreender como um substantivo, né? E empreender é adjetivo, na verdade. Eu acho que o fato de você ter um CNPJ não te torna empreendedor, porque você pode ter um CNPJ porque você herdou uma empresa e, no fim das contas, você não tem atitude e comportamento empreendedor, né? A gente vê muito isso acontecer em empresas familiares e em sucessão. E, ao mesmo tempo, na MKT, putz, eu não consigo contar quantas pessoas já passaram pela MKT, porque é uma empresa que tem 21 anos, né? Eu já vi muita gente com uma atitude empreendedora, assim, absurda, né, dentro da empresa. E eu acho que, conectando com o que eu falei antes, eu acho que para você sobreviver no mercado hoje, que é um mercado que exige cada vez mais inovação, cada vez mais inconformidade, né, você precisa ter o empreendedorismo como adjetivo e como característica sua de carreira. Porque o empreendedor é um inconformado, né? O empreendedor é um inquieto, o empreendedor é uma pessoa que detesta o status quo e como as coisas são feitas até então, né? E sim, você como servidora pública, você pode ser uma empreendedora ou uma intraempreendedora, que é um termo que se fala muito também, né? E é justamente uma bela vacina, né? Você ter servidores públicos com essa atitude, com essa característica. Porque sempre que você pensa... e é errado, tá? Não estou falando que isso é certo. Mas sempre quando você pensa, né? Quando alguém que é muito empreendedor e está fazendo alguma crítica a alguém da equipe, né? Que às vezes a pessoa não se comporta dentro da expectativa, existe uma fala muito errada, falando assim, o que é isso? Parece até funcionário público. Sim. Né? Uhum. Que é o oposto do empreendedor, né? É um adjetivo É negativo, um adjetivo né? negativo, que é totalmente errado, né? Porque a gente sabe que a gente colocar esse rótulo é péssimo, né? Tem muita empresa, muita pessoa no serviço público que pensa trabalha ali muito como empreendedor, como um talento, Sim. um verdadeiro talento, né? Então, eu acredito que é uma vacina aí para justamente tirar esse rótulo tão ruim, né? Que a máquina pública, por uma série de razões, né, ganhou aí nas últimas décadas no Brasil. Uhum. Olha, a gente começou muito bem, então, né? Porque empreendedorismo já é algo que também é um rótulo, acho que tem esse estigma de ter essa caricatura, e na verdade a gente fala de um modo de vida, de enxergar o mundo, talvez. Exato, exato. E do mesmo ponto, né, que falam assim, porque putz, parece funcionário público, né? Você também tem o outro lado, né? Você tem aquele perfil do empresário capitalista a qualquer custo, Sim. né? Que é um ser escroto. E tem muito, tá, gente? Aqui em Santos tem demais, tá? Não vamos mentir, não. Então, existe essa... Tem uma página no Facebook, gente, que eu amo, tá? Apesar de ser empreendedora há 21 anos, essa página chama Empreendedor Nem a Gente. E é muito bom, porque tem coisas ali que são reais, tem coisas ali que, de fato... É do cotidiano acontece, do... Acordar às 5 da manhã, não vou dormir. acordar às 5 da manhã, correr na praia e tal, né? Que exclui... né? Muita gente dessa narrativa, né? Essa é uma narrativa extremamente privilegiada, Sim. né? Exatamente. Você não é disciplinado, você é só privilegiado, né? Óbvio, tá? A gente tem exceções, pelo amor de Deus, eu não tô rotulando ninguém. Mas pensa numa mãe de 3 filhos, periférica, que mora na puta que pariu... Pode falar, pode. Pode, agora deixa rolar, mano. Mora na puta que pariu... Tem que deixar os filhos na creche, é mãe solo. Como essa mulher vai acordar às 5 horas da manhã e crescer pela meritocracia, né? Não vai. Não vai acontecer. Por que a gente tá falando disso? Nem sei. Falando do empreendedorismo, né? Aquela frase, quem nunca escutou, né? Que o que você faz da meia-noite às 5 da manhã, Sim. né? Enquanto os outros dormem, Trabalha você tem que... enquanto eles dormem. Eu repetia muito isso. Mas eu Trabalha... também falava muito isso. E tem fase da vida, gente, que eu tenho que adotar isso pra mim. Exato, né? eu concordo com isso. Acho que tem tempos, né? Só que aí chega um momento que trabalha enquanto eles dormem, aí você adquire um estresse, um não sei o quê. Total, Burnout, né? E assim, tem muito também essa coisa, e eu fico bem irritada, que o pessoal fala, caraca, meu, você só trabalha, porra, você não tira férias. Cara, em 2017, essa é uma história boa, eu fiz 4 viagens internacionais, algumas por causa de trabalho, mas nunca é só trabalho. Só trabalho, né? Você vai lá, você vai para um evento, tem que fazer, depois você passa 3, 4 dias, uma semana.
em outro país. Então, assim, eu não tenho problema nenhum tirar férias. Inclusive, amo. Inclusive, tô sentindo falta pra cacete. Porque a última vez que eu tirei férias, assim, Férias mesmo. 10 dias, 15. Uma semana, 10 dias, olha só. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, mas 2017, saudades. Passei. Tudo que é antes de 2018 a gente tem saudades, né, gente? Curiosamente. Mas eu, cara, sei lá, talvez eu tenha passado uns 50 dias de férias, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em tirar férias. Inclusive, amo, e inclusive é um momento que eu acho que potencializa o meu lado empreendedor. Porque você vai lado fazer criativo sinapses, também. Exatamente. Gente, a melhor coisa das férias é o espaço mental que ela abre para você criar coisas novas, entendeu? É necessário. Então, tirem férias. Para serem profissionais melhores. É isso aí. É isso aí. E Lud, você se colocou como uma sobrevivente por diversos fatores, né? E começou muito nova, com esse olhar empreendedor, Sim. que é algo que eu vejo tomar uma proporção maior hoje em dia, né? Como que você se reconheceu enquanto empreendedora? Foi lá com 19 anos já, iniciando a tua trajetória profissional? Assim, acho que caía a ficha, né? Assim, puta, eu empreendi, eu fiz coisas legais, etc. Talvez tenha sido alguns anos depois que eu montei a MKT. MKT, eu e o Maurício montamos em 2001, né? Mas assim, eu já tinha alguns traços e alguns comportamentos, né? Por exemplo, com 7 anos de idade, eu sempre desenhei muito bem. Então, eu desenhava marcadores de livro para vender para os meus colegas da escola, Olha entendeu? só. Com, sei lá, quando eu cheguei em Santos, eu tinha de 11 para 12 anos. Eu fiz uma permuta com um colega de classe que tinha um chaveiro da Pacalolo, né? A Pacalolo, vocês não lembram, né, gente? Eu lembro, Pacalolo. Lógico que eu lembro Não, aquela. não tem idade pra lembrar da Pacalolo. Não tem. Ele não tem idade pra lembrar da Pacalolo, Pacalolo. gente. Não, como assim? Só se foi uma geração nova. Pacalolo dos anos 90 era outro rolê. Não, eu lembro disso aí. Que ano você nasceu? 93. Que Pacalolo? Gente, mas eu você lembro. Você era um bebê que usava Pacalolo? Pacalolo Eu lembro de alguma coisa de Pacalolo. Não, tu devia ser uma microcriança que foi visionária pedindo Pacalolo pra alguém. Eu lembro entendeu? de alguma coisa aí de Pacalolo. Gente, Pacalolo, enfim, bombava, era uma marca que todo mundo amava. Enfim, eu tinha a agenda da Pacalolo, tinha umas coisas da Pacalolo, mas não era uma abundância, né? Assim, não era sempre que a gente queria que a gente tinha Pacalolo. Aí tinha um menino que tinha um chaveiro, né, que tava na mochila dele, escrito Pacalolo, Fluor, né? E aí o menino tava reclamando que ele não ia conseguir fazer o trabalho, que não sei o que. Eu falei, se liga, vamos trocar o teu chaveiro por um trabalho? Eu faço trabalho pra você. Gente, que máximo. Mas, gente, foi o primeiro prejuízo que eu tomei na minha vida também. Porque quando a minha mãe descobriu, ela me denunciou pra diretoria da escola e falou, você não vai fazer isso, porque isso não é correto, nem com você, que pegou um chaveiro de uma pessoa que né? Enfim. E nem com o garoto que não está cumprindo as obrigações escolares dele. Então, os dois foram parar na diretoria porque minha mãe denunciou. Minha mãe fez a diligência, gente. Por mais Seu mães esquema assim, de trabalhos A escolares. vez que eu fiz meu esquema. Ele nasceu já. Venda de trabalhos Foi escolares. uma delação. Foi uma delação, exatamente. Ou seja, eu devolvi o chaveiro e tomei prejuízo, porque eu fiz o trabalho e não recebi nada por ele. Gente. Minha mãe Olha ficou só. puta. E você é uma pessoa antes e depois desse episódio. Gente, compliance foda, né? Assim, compliance foda. É isso. Mas queria o chaveiro. Queria pelo menos a minha recompensa, né, gente? Pelo Fiz um trabalho. bonitinho, né, gente? Mas é isso, que bom que a minha mãe me ensinou valores importantes desde Foi cedo. aprendizado desde ali, né? Com certeza. Ô, Lud, tem uma frase que, se não me engano, é do Geraldo Rufino, que eu acho muito bacana e eu queria saber o que você acha. Que ele diz que o melhor lugar para empreender é no CNPJ do outro. Exatamente. O que você diz sobre essa frase? Total, assim? eu cresci, meu pai me falava muito isso. Falava, é melhor que você cometa erro com o dinheiro dos outros do que com o seu próprio. Pra mim faz total sentido. Total sentido. Assim, não dá pra criar uma expectativa muito grande em relação a isso, né? Porque senão não é uma relação de trabalho, né? É uma relação de investimento. Mas pra mim faz total sentido você ter o seu tempo aprendendo no negócio de uma outra pessoa. E assim, eu confesso que eu tive esse tempo de uma maneira muito curta. Tem uma história que eu sempre conto, que eu nunca tive 2 carteiras, nem a de motorista, porque para mim dirigir sempre foi
assim, eu falo, gente, eu sou uma pessoa muito aérea. Eu também não consigo. Pra colocar um carro no teu controle. Que vai virar uma arma, né, basicamente. E a outra carteira que eu não tive foi de trabalho. Então, eu pulei de estagiário para empreendedora. Então, eu tive um tempo muito curto no mercado. E hoje é uma coisa que eu penso, assim, né? Eu óbvio, pude aprender com clientes e com projetos, etc. Mas eu não tive a minha temporada como executiva, né? E já está provado que as empresas mais bem-sucedidas são empresas de pessoas, primeiro, que têm uma temporada, né, errando com dinheiro alheio, né? Porque você consegue economizar muito tempo. Sim. Ou seja, a MKT é uma empresa de 21 anos. Se a gente olha o contexto dos 5 primeiros anos é uma coisa, os dos 10 anos seguintes, né, do ano 6 ao ano 15 é outra coisa, e depois do ano 15 é outra coisa completamente diferente, porque aí a experiência já tinha sido outra. Então, quem começa uma empresa com 5 anos de experiência no mercado, com 10 e com 20, tem um resultado de tempo completamente diferente. Então, eu concordo bastante, assim. Sensacional. E conta um pouquinho pra gente da MKT. Você falou que tem esses ciclos tão diferentes assim. Sim. Então, a MKT é uma empresa que tem uma história muito longa. Eu, cada vez mais, né, por conta do Juicy Hub, tenho me descolado como executiva da MKT, mas eu sigo como sócia e sigo no conselho da empresa, né? Então, eu faço parte, né, tanto no aconselhamento como em algumas decisões de diretoria. E assim, desde decisões que são sensíveis, né? Ligadas à gestão de pessoas, até algumas decisões cada vez em menor escala ligadas a clientes, né? Então, hoje, cada vez menos eu tenho falado, o ano de 2022, a minha interferência na MKT foi muito pequena. Em 2020 e até 2021 foi mais intensa, né? E dali para frente, intensidade total. O que eu fiz em 2020 foi começar um processo de sucessão, né, com uma pessoa que trabalhava no meu time e que assumiu um papel que era o meu papel antes, que estava mais ligado à área comercial e à área de estratégia, e graças a Deus está indo muito bem. As métricas e os índices desse ano estão acontecendo conforme a gente planejou. E antes disso, que aí eu coloco a fase pré-pandemia, era uma insanidade, assim, né? Porque era realmente um trabalho de prestação de serviço B2B ligado a marketing, comunicação e estratégia. Então, até 2019 a gente fez coisas do tipo colocar 2 influenciadores num ônibus, montar uma produtora sobre rodas e sair de Santos até Recife de ônibus, filmando histórias de pessoas para um cliente de baralho, né, que é a Copag, no caso. A gente fez 1 milhão de coisas para o Charlie Brown Jr., né, até a morte do Chorão. A gente ficou intensamente trabalhando para eles de 2005 a 2013, né? É uma longa história, né? Sim. Isso incluiu 2 sites principais, vários hot sites, 2 videoclipes, projetos especiais que nunca saíram do papel. Eu tive a oportunidade, além de clientes marcantes, né, Charlie Brown, Copag, Ayrton Senna, clientes na área de saúde no meio da pandemia, que também foi um baita caos, assim, né? Você tá ali entendendo o que está acontecendo de fato na pandemia através dos projetos de conteúdo que você fez para esses clientes. Então, tem cases, gente, desde mega projetos de tecnologia até projetos audiovisuais que, quando alguém lia no papel, falava, não vai dar para fazer isso, não vai dar. E deu, né? Então, tem toda a evolução, assim, de uma microprodutora de sites até uma empresa que fazia conteúdo para redes sociais, até uma empresa que fazia conteúdo estratégico e ativações robustas, até uma empresa audiovisual, até uma passagem pela área de games, né? Tudo isso fez parte do contexto, né, da MKT. Hoje, a MKT é um time de aproximadamente 50 pessoas, né, entre colaboradores diretos e algumas pessoas que estão com a gente de uma maneira muito
frequente, mas eu também entendi, né, que o passo que a gente precisava dar e que a oportunidade que se abriu na pandemia com, né, a idealização do Juicy Hub, precisava me fazer abrir espaço para outras pessoas ali e também me dar uma missão que talvez fosse além do território que eu já conhecia. Então eu falo que eu sou agora aquela pessoa que eu falei, a executiva que eu precisava ter sido, né, por X anos, eu tive a oportunidade de aprender tudo isso no MKT para implementar agora no Juicy Hub. Juicy. Né? A diferença é que não era um CNPJ alheio, era o meu teu próprio. né? Mas a MKT foi a minha escola, né? E até hoje é a principal fonte de receita do grupo, né? Se for pensar, o Juicy Hub hoje é um negócio, estamos falando de 2022, tá, gente? De agosto de 2020 vai sair, não, a gente está em setembro agora. Não sei se o programa sai em setembro, então tá bom. A gente está falando aqui, se você está vindo do futuro, né? Hoje o Juicy Hub tem 9 meses, né? Então, quando eu olho números comparativos interessantes, tá? O que a MKT faturou no primeiro ano inteiro, o Juicy Hub faturou em um mês. Olha que sensacional. Isso é escala, né? Assim, isso é escala. Primeiro mês, gente, da operação, eu olhei o número e falei, tudo bem, né? Tem correção, tem um monte de coisa, né? Mas se você olha o número absoluto, a gente levou um ano, né, no começo da MKT, muito jovem, sem experiência, e a gente conseguiu fazer o mesmo valor absoluto no primeiro mês do Juicy Hub. E depois isso foi só escalando, assim. É incrível. E quando a gente fala, né, a gente estava lendo a pauta, Kaique, e aí tem o termo empreendedora serial. A gente ficou, cara, o que é empreendedora serial? Aí você vê que é isso, né? Desde lá de trás, a MKT, o Edmano tá fazendo várias coisas, né? E aí, quando que veio o Juicy Santos na história? O Juicy Santos, ele nasceu em 2011, e é curiosa a história dele, né? Porque todo mundo acha que eu e a Flávia somos amigas de infância, BFFs. Que dá essa impressão. Mas a gente não começou a nossa história assim. A gente se conhece... No dia que a gente se conheceu... Vocês estavam tomando um suco, né? Por isso que veio o nome. No Santa Marta, no Canal 3. Mais ou menos. A gente estava tomando um suco, de fato. A gente foi tomar um café, assim, tipo, chá da tarde, no Santa Marta, que era uma padaria, mercado que existia no Canal 3. E a gente se conheceu aquele dia e falou, vamos começar um projeto? E a gente começou o Juicy Santos ali. Então, assim, tudo, mesmo que eu já tinha 10 anos de experiência como empreendedora, tudo que falo, assim, não, conheça bem o seu sócio, tá? Não. Assim, vamos começar? Porque não tinha compromisso, gente. Era um projeto, assim, vamos criar um blog na época, né? Só para falar das coisas que a gente gosta, porque a gente está sentindo aí uma hegemonia muito grande, né, da comunicação em Santos. E aí, se a gente for pensar, assim, no grosso mesmo, no Brasil, a internet começou a explodir, internet, mobile, em 2011, assim, no grosso. Eu sei que a curva, quando a gente olha os termos acadêmicos, é um pouquinho diferente. Mas o impacto, quando a gente sentiu mesmo, foi em 2011. Então, a gente entendia que a cidade, os artistas, a cultura, perdiam muita oportunidade por não existir ainda assim, meios de distribuição digitais e nem meios que abrissem para os grupos minorizados, digamos assim, não minoritários, né? Minorizados. Então, por exemplo, existiam várias revistas lideradas por pessoas LGBT. Mas não existia um canal grande de comunicação que desse uma coluna claramente explícita LGBT. E o Juicy foi o primeiro a fazer isso. Cara, 2011, né? Sim. Tipo, é muito atrasado, né? Assim, pro contexto da cidade, né? Então, o Juicy nasceu no aniversário de Santos, de 2011. Eu e a Flávia, a gente decidiu... na época, a gente tinha até uma outra sócia, mas a gente decidiu levantar o projeto. Eu fiz o design e a marca do site. A gente contratou um freela para subir no WordPress. A Flávia fez a primeira carga de conteúdo e ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 2011. E no primeiro dia que a gente botou no ar, o site teve 500 visitas. Na época, no Facebook já tinha lá, mas era um negócio meio tímido. Instagram não existia, a gente só abriu o Instagram em 2014.
Que tava em alta era Orkut naquela Orkut época. tava rolando bem. Tava já em decadência, mas assim, né? O Juice ele não existiu no Orkut, tá? Mas, por exemplo, eu tô no Facebook desde 2006, né? A massa mesmo, na minha visão, entrou no Brasil de 2010 para frente. Então, a gente começou a subir um post por dia. No primeiro dia que o site foi pro ar, 500 pessoas visitaram, e eu e a Flávia, a gente olhou assim, falou, caraca, puta que pariu, né? A gente tem blog pessoal 1 milhão de anos, né? Você implora pra ter 2 visitas por dia, né? E 500 pessoas acessaram, alguma coisa tem aqui, né? E a gente foi construindo conteúdo, né? Hoje, o site, ele tá no ar, ele tem as publicações, mas a gente está muito forte no Instagram, a gente está reconstruindo a nossa base de newsletter, né? Tanto que a gente está sendo muito... Tiveram umas 2 semanas aí que a gente não mandou news, o público cobrando, cadê a newsletter do final de semana? Eu dependo disso para o meu fim de semana acontecer, né? Então, existe... O Juice, ele saiu do lugar de ser uma plataforma de comunicação e hoje ele é uma marca, né? Por que é uma marca? Porque não fui eu que criei a marca, porque a marca ela mora nas pessoas, né? E a gente teve a consciência disso quando a gente fez uma enquete lá no Instagram, fazendo a seguinte pergunta, que é a pergunta mais poderosa que uma marca pode fazer para si mesma, né? Que é, o que acontece se a minha empresa deixa de existir? Porque tem empresa que se deixar de existir não vai mudar nada. Ok, né? Foi um favor até. Tem empresa que se deixar de existir não vai mudar nada no mundo. Agora, a gente fez essa pergunta, né? Assim, o que você sentiria se o Juice deixasse de existir? As respostas foram, assim, maravilhosas e assustadoras ao mesmo tempo. Teve gente que descreveu lá, crise existencial. Teve gente que digitou vazio. Teve gente que digitou imensa tristeza. Teve gente que digitou falta de um lugar para chamar de meu, sabe? E a gente fez falando de Juice Santos, não tinha nem Juice Hub ainda inaugurado na época. Então foi bem assustador de ver o quanto as pessoas têm uma relação emocional Um vínculo, com a marca, né? um vínculo, exatamente. Então eu falo que o Juice deixou de ser uma forma, um Instagram e etc. E virou Criou uma vida. algo em cada pessoa, né? E marca é isso, né? Marca não é um logo, marca não é um produto, marca não é o que você fala que ela é. Marca é o que as pessoas sentem quando são expostas, né, àquilo que a empresa oferece. E o Juice, ele, modéstia à parte, conseguiu fazer isso muito bem. E que de uma maneira ou outra impacta também na vida das pessoas, porque essas pessoas vão vivendo histórias Exatamente. com a marca, né? Exato. Tem memórias afetivas, enfim. E aí torna, que nem eu falei, uma vida, né? Exato. E aí, eu imagino que você vê nessas respostas e fala, olha o peso da responsabilidade total. que a gente Total. tem sobre a vida das pessoas, que talvez a gente nem imagine, né? Total, exatamente. E você fala do Juice com muito carinho, dá pra ver nos teus olhos brilhando aí, né? O Juice, assim, né, até 2000 O desafio do Juice, né, foi sempre encontrar qual era o modelo de negócios dele, né? E como eu era muito demandada pela MKT, a Flávia sempre tocou muito a parte de conteúdo solo, mas ela é jornalista e uma jornalista brilhante, né? Então não dá para você criar expectativas que a pessoa que faz o conteúdo vai fazer a parte comercial também. Então a gente nunca teve uma estrutura robusta para tornar ele um negócio, de fato. Por um tempo, a gente também teve a Vitória Silva com a gente, uma outra jornalista brilhante. Mas, cara, era isso, né? Uma equipe muito enxuta para o movimento que gerava. Então, desde o surgimento aí da ideia do Juice Hub, que a gente também tem se preocupado em entender o que o Juice vai ser como negócio daqui para frente, que eu não acredito que é a mesma coisa que a gente idealizou lá atrás. Porque a gente jamais imaginou que a gente ia ter uma marca tão forte na cidade, assim. A gente começou sem essa pretensão, de verdade. A gente começou, vamos resolver um problema que é nosso. Qual o problema que é nosso? É um monte de coisa incrível acontecer aqui e ninguém saber. Né? Esse é o problema real que a gente queria resolver. Não era, vou criar uma... A pessoa fala, nossa, mas... Não é só uma marca de camisetas, né? Que agora tem isso, né? Como tem vários pontos de contato,
as pessoas entendem o Juicy de uma forma muito múltipla e aberta, e as camisetas foi um teste de marca que, no fim das contas, acabou se tornando um negócio também. Eu tô aqui viajando, ouvindo. Também, Tá difícil de eu formular as também, perguntas, porque né? é sensacional. Que você fala de uma forma muito natural, orgânica sua. E assim, quando eu venho aqui e tenho contato contigo, é muito gostoso, porque a gente vê concretude em algo que lá fora parece que é impossível. Né? E a gente ainda vê tantos empresários retrógrados, tanta falta de acesso, tanto pensamento hierárquico, burocrático, né? E eu sei que não é fácil, né, Ludi? Não é É mesmo. extremamente difícil, né? E é o que o Kaique falou, você falando tem um brilho no olho, falando do Juicy Santos, né? E acho que é legal, pensando nessa questão, né, de como trazer esse idealismo que eu sei que você tem muito forte para a concretude, ampliando o Juicy para todo o conglomerado que ele é hoje, né? Até para as pessoas entenderem, quem ainda não entende bem, né? Tem o Juicy. Até porque não é fácil de entender, né? Eu reconheço isso, né? E eu não falei do Juicy Hub daquele jeito porque a Lud tá aqui não, né? Não. Todo o programa eu falo e assim... Hoje sou muito feliz da gente fazer esse programa de forma voluntária, com uma equipe que acredita, com um parceiro como o Juicy, Legal. né? Como o Juicy, como você, como toda a equipe, porque dá muito orgulho estar num lugar que a gente tem orgulho de estar, e eu falo, assim, com toda a sinceridade, que é um lugar criativo, que é um lugar inclusivo, que é um lugar que trabalha ODS, que ainda, né, tem... É muito subexplorado esse total. universo, então é muito bom pra gente é muito grato, né? Mas o mundo lá fora não é assim, né, Lud? Não é mesmo. Não é mesmo. assim. E é assim, né? Parece que a gente fica o tempo inteiro, né, falando do conflito de pessoas e capital, como se o capital existisse sem as pessoas, né? Sim. Eu não consigo entender. Como fazer dinheiro com algo que você acredita e você ama e, né? Não dá, gente, assim, não dá pra você ficar criando essa dicotomia. Eu acho que o mercado tá mudando, eu falo muito de nova economia por causa disso, né? Porque eu acho que a nova economia, ela traz menos, não é que ela zera, mas ela traz menos barreiras de entrada, né? Totalmente diferente de economias mais latifundiárias e baseadas em commodity, baseadas em patrimônio. Nada contra, tá, gente? Adoraria ter muito patrimônio, tá? Mas, assim, são economias que têm mais barreira de entrada, cara. Assim, todo estudo, toda matéria que você vê que o poder das gerações para adquirir um imóvel, comprar um imóvel, vem se reduzindo, né? A Sim. geração dos avós tinha um contexto, dos pais tinha um contexto, a minha tem um contexto, a geração que vem a seguir está tendo um contexto completamente diferente, né? Então, a nova economia, né, ela diminui barreira de entrada e barreira de acesso a algumas coisas, mas ainda assim a gente tem um mundo dominado, né, por terra, né, por comida, né, pelas nossas Meios de produção. necessidades básicas, né? E isso explica muito. Eu sempre, quando paro para pensar nisso, explica. Juicy, canal de conteúdo, sempre teve dificuldade para encontrar seu modelo de negócio. Vai lá e vende camiseta, dá certo, né? Porque é a coisa que as pessoas entendem como comprar, Sim. né? Você não precisa pensar para comprar, você compra, né? Então, vender camiseta no Juicy não é nova economia. Agora, adicionar a marca que a gente adiciona ali e é muito mais complexo entender isso do que simplesmente comprar a camiseta. Então, o mundo lá fora, cara, o mundo lá fora ainda é um mundo de um poder concentrado, de renda concentrada, de pouquíssima diversidade, né? Eu sempre faço essa pergunta também quando eu estou em grupos de empresários, né? Assim, eu falo empresários, não falo empreendedores. Você não consegue aqui em Santos, é muito difícil as pessoas conhecerem. Sempre faço a pergunta: você lembra de alguma mulher que fundou o seu próprio negócio, não herdou, não está no negócio da família, né, ou não herdou, que fundou o seu próprio negócio? Não importa a idade dela, não importa o contexto dela, assim. O critério é mulher, fundou seu próprio negócio, ou seja, a primeira geração, e esse negócio fatura mais de 10 milhões de reais. E aí um silêncio. Silêncio absoluto. Ninguém consegue lembrar de exemplos. Você desce para 5, você não lembra também.
né? Eu tô falando aqui em Santos, tá? Uhum. São Paulo é outro mundo, é outra história, capitais é outra história, mas aqui em Santos, você não tem esses exemplos, eles podem até existir, mas esses exemplos não estão visíveis. Agora, quando se sai da questão de gênero, você tem muitas empresas de primeira geração bem-sucedidas fundadas aqui, né? Então, o que explica isso? Então, o mundo lá fora é bem... não é o mundo do ODS 5, né? De igualdade de gênero, né? Não é o mundo do trabalho digno e crescimento econômico, não é. É outra coisa, né? Mas eu vou fazer só um comentário em relação a isso. O mundo lá fora, em cidades maiores, tem muita desigualdade, mas parece que existe um despertar mais cedo para certas tendências, né? Santos, apesar de estar muito perto de São Paulo, tem um certo atraso. Eu não sei explicar por quê, nunca entendi por quê, porque é muito perto. Mas eu acho que a gente rompeu essa barreira depois da pandemia, porque veio muita gente interessante morar aqui. Então, eu acho que a cidade, se souber aproveitar essa chance agora, tem uma chance de viver o seu renascimento, tá? De tirar essa aura hiperconservadora que a gente tem e colocar os pés na nova economia para valer. Porque tem muita gente, assim, desde programador até empreendedor, até assim, realmente talentos, né, da nova economia, que falam assim, eu não vou ficar mais em São Paulo, não, posso trabalhar remoto, faço 2 reuniões por semana aqui, foda-se, e vou mudar para uma cidade mais legal, entendeu? E as pessoas escolheram Santos, Guarujá, Praia Grande, outras cidades da Baixada, e eu acho que isso vai mexer um pouquinho com a química da nossa região. E eu estou torcendo por isso, tá? Torcemos. Porque vocês defendem muito, né, aqui a bandeira de não ter que ir para São Paulo para crescer na vida, né? Eu acho que tem que ser uma escolha. Uhum. Tem que ser uma escolha. Ah, eu quero pra caramba. Não ter que ir, né? Não ter que ser obrigado a ir, como a minha geração foi. Uhum. Né? Isso se replica muito, né? Aquela coisa de que você não tem futuro aqui. É em São Paulo que tem as coisas. Isso é muito repetido. Por que Santos? Clichê, né, gente? É tão clichê, né? É, demais. Muito clichê. E por que Santos, Lud? Por que você olhou assim e falou... Santos. Mas assim, eu nasci em Santos, tá? Então acho que isso já é um fator forte o suficiente. Mas eu vivi minha infância na Bahia, que é uma delícia, né? Incrível, puta cidade incrível, e era é uma cidade que, Salvador, né, enfim, né, todas as cidades próximas da Bahia que eu pude conhecer também, na década de 80, assim, trazia uma coisa muito legal e que foi importante para minha formação como ser humano. Só que imagina eu pré-adolescente, voltando para Santos, meus pais passaram uma cota lá, né? Eles foram em 83, acho, e voltaram em 94, praticamente. Aí eu voltei pré-adolescente e migrei de uma cidade que eu dependia da minha mãe para fazer tudo e cheguei numa cidade que eu podia ir a pé para a escola sozinha. Bugou a cabeça da menina, né? Tipo, é aqui que eu quero ficar. E aí, quando eu entendi que, putz, beleza, isso foi em 94, em 99 eu saí da escola, me formei, né, saí do terceiro colegial, que chamavam na época, e tinha que escolher fazer uma faculdade. E a lógica era fazer faculdade em São Paulo, porque é onde tem as melhores faculdades, e etc. E eu ia fazer faculdade de moda. Só que eu entendi de cara que a conta não ia fechar, porque meus pais não estavam numa situação financeira muito boa e tal. Eu falei, cara, e Santos, né? Tipo, e aí? Né? Aí eu entrei na faculdade de publicidade, que eu nunca sonhei em fazer publicidade, mas eu falei, talvez seja o mais próximo de... Cara, primeira semana de aula para se dar bem na área de comunicação, você precisa ir para São Paulo, né? Então... A própria educação aqui local orientava as pessoas a saírem fora, né? Sair dentro não existe, né? Mas orientava as pessoas a saírem. Só que eu já estava ganhando um dinheirinho com a internet, bem pouco dinheirinho, mas estava. Eu já era web designer, que chamava na época, porque eu fiz meu primeiro site, assim, cheguei em Santos em 94, em 96, rolou a internet em casa e eu comecei a aprender. Então, assim, não fazia sentido, assim, o que os professores estavam falando... Cara, mas internet não é mídia? Eu vi isso na faculdade também. Internet não é mídia, você tem que sair daqui. Eu falo, cara, assim, tá contradizendo coisas que eu já entendi que não são bem assim, né?
Então, eu acho que eu escolhi Santos por isso, assim. Eu escolhi Santos, primeiro, por sempre pensar em quebrar o status quo, né? Tipo, por que não? Por que eu tenho que sair daqui? Quem disse, né? Probleminhas com a autoridade? Um pouco. O Beni tá rindo ali, sensacional. O Beni tá se divertindo ali, né? Mas, no fim das contas, eu acho que foi uma escolha muito legal, porque é uma cidade que merecia, sabe? Uma cidade que... Aí eu não sabia disso na época, tá? Mas se você olhar historicamente, né? Cara, foi uma cidade brilhante na década de 60, né? Foi uma cidade revolucionária, né? Foi uma cidade referência. progressista, né? E tipo, que merda O que aconteceu com a aconteceu? gente, né? Assim, o que aconteceu da gente ter tantas famílias poderosas da cidade indo no Pink Panther e achando o máximo a cultura trans, né? E respeitando artistas, né? Trans de LGBT, na época da GLS, né? Sim. E o que aconteceu para hoje, né? Assim, essa galera se tornar conservadora de uma hora para outra. Né? Assim, o que aconteceu? Vocês estão com saudade da Pink Panther, né? Então, é isso, assim. E acho que não tem nada muito romântico, assim, né? Mas eu acho que existe um algoritmo que a gente não explica, né? Que algumas pessoas ganham algumas missões, né? E eu entendi que essa podia ser uma missão minha, assim, né? Se não existe mercado aqui, por que eu não formo mercado aqui? Eu adoro que tem um monte de empreendedor hoje falando, não, porque eu formo muita gente, porque eu contrato as pessoas, os campos, etc. E, pô, é super válido e super legal. Agora, vamos trazer MKT 2001, a gente querendo trabalhar com tecnologia, flash, programação em Santos, onde trabalho remoto não era uma possibilidade. Cara, a gente formou praticamente todo mundo que trabalhou com a gente. Não existia a mão de obra que a gente queria. Todo mundo foi formado. E aí a pessoa estava chegando ali no ponto muito, assim, próspero do talento dela. O que acontecia? Recebia proposta de São Paulo para ganhar 2, 3 vezes mais e ia. E não tinha como não ir. Tinha que ir mesmo, né? Sim. Não fazia sentido algum. Algumas até ficavam assim, puta, não, Lud, eu acredito na ideia, na empresa, mas assim, depois de um tempo não dá. Você fica ali, puta, eu vou prosperar, ajudar minha família, ajudar minha mãe a comprar uma casa, ou vou ficar aqui? Não, vai mesmo, vai embora, entendeu? Então, eu acho que a gente está no momento agora colhendo alguns frutos que foram plantados há 21 anos atrás, sabe? Assim, e que já existe um ecossistema mais desenvolvido, não está super desenvolvido, mas já tem mais gente falando. E quando a gente fala, a gente não precisa explicar 2 vezes, né? Antigamente a gente precisava explicar 5. Né? Então, eu acho que hoje está muito mais claro para todo mundo do que a gente começou a fazer lá atrás, sabe? Uhum. E o posicionamento do trabalho também, né? Até pedi para você falar um pouquinho dos juices que a gente tem, né? Porque eles se complementam, né? E quando a gente fala de ecossistema, que você fala bastante disso, o Juicy Hub é um lugar incrível, que realmente cria essa cultura. E é isso que você está dizendo, né? Não existe, não tem... Por que não fazer? Exatamente. Né? E no meio da pandemia, né, Lud, também? Não, exatamente. Que foi a maior loucura que eu fiz. E assim, eu tô falando aqui de setembro de 2022 e eu não sei se isso aqui vai dar certo ainda, tá, gente? Todo mundo fala, nossa, isso aqui, meu Deus do céu. Todo mundo chega aqui com muita certeza. Eu falo, eu não quero ficar com essa certeza toda, não, né? Porque tem vários desafios do negócio, né? Imagina você vender economia compartilhada numa cidade patrimonialista, né? Assim, calma, não, né? É totalmente fora da curva. Quem é essa doida aqui? Não, é bem isso, assim. O Juicy hoje eu classifico em 2 grandes pilares, tá? Inovação e informação. Eu não sei se informação é a melhor palavra, né? Mas tudo que é ligado à parte de dados, conteúdo, comunicação, espalhar as coisas interessantes, né, que acontecem aqui na região, né, e também em outros lugares, eu chamo desse pilar de informação. E aqui nesse pilar de informação, gente, tem um monte de outros desdobramentos, né? Tem o projeto das camisetas, que basicamente viraram um souvenir não oficial da cidade, né? Assim, cara, tem uma amiga minha que veio de São Paulo uma vez e ela fez uma brincadeira. Ela, cheguei no hotel, a primeira coisa que eu vejo na rua é um cara usando uma camiseta do Juicy. Aí eu cheguei no hotel, tomei banho, saí, vim te encontrar.
outra pessoa com a camiseta do Juice, o que tá acontecendo aqui, né? Então é uma coisa que já tá bem espalhada e é muito legal, porque foi uma ideia que tornou o amor do santista visível, né? Colocou-se para fora, né? Só que esse é um movimento que o Juice não fez sozinho, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas o Juice botou na pauta o orgulho, né? Orgulho de caiçara. ser o orgulho caiçara, o orgulho de ser de uma cidade, que é algo que os americanos fazem bem há vários anos já, né? Assim, Nova York explora lá o I Love New York desde da década de 70, né? A Califórnia fez um trabalho de branding local, putz, sei lá, acho que década de 70, 80 também. Então você pega as cidades e os estados americanos, eles já entenderam que o game é esse. Santos não estava nem aí. Santos, aliás, está fazendo um trabalho muito bom do ponto de vista de poder público. Sei lá, de 3 anos para cá, talvez seja um despertar maior. E eu acho que o Juice provocou isso acontecer também, sabe? Eu acho que o Juice trouxe aí linhas de pensamento novas para a comunicação como um todo, que não precisava ser aquele jornalismo formal ou o que adoram pedir para a gente, né? Jornalismo tem que ser isento. Quem disse? Não existe como. Quem disse? Boa. Quem disse, gente? Em que regra, né? Em que mandamento? Manda Moisés descer lá e me mostrar o mandamento. Tábua aí, eu quero ver. Exato. Então, eu acho que isso foi um ponto-chave. Então, isso é informação e tem um ponto de vista de inovação, né? O que é inovação, no fim das contas? Inovação é realizar, né? Então, o que a gente via ao longo desses últimos anos? Um monte de gente com ideia, um monte de gente com projeto, com perdão do trocadilho, muita coisa morrendo na praia, literalmente, né? Então, a gente via, assim, uma certa pujança, uma certa vontade de existirem oportunidades, muita gente querendo empreender, muita lacuna para ser preenchida, uma demanda da própria MKT. Eu falo que, assim, se existisse algo parecido com o Juice Hub em Santos já, talvez a MKT teria ido para esse lugar. E a gente não teria montado o Juice Hub. Mas como a gente via todos esses sinais, né? Inovação, a gente fala que a gente tem sinais fracos e sinais fortes. Sinal forte é o que todo mundo tá vendo. O digital é foda e a galera tá ganhando dinheiro com isso, né? Só que isso, em 2001, era um sinal super fraco. Super fraco. Né? Economia compartilhada em Santos, hoje, não dá pra falar que é um sinal super fraco. Mas também não é um sinal muito forte. Tá né? ali, né? Exatamente, tá? Uns já estão lendo como sinal forte e outras pessoas vão, talvez tenha alguma coisa aqui. Então, eu acho que se existisse algo muito parecido com o Juice Hub aqui em Santos, para MKT passar a usufruir desse ecossistema, talvez eu não tivesse montado o Juice Hub, mas não existia. Não existia, eu já tinha tido contato por conta de todos os meus privilégios e por conta do meu trabalho, entender que esse era um movimento que estava acontecendo. E existem ideias que elas não morrem. Elas só vão para uma gaveta do seu cérebro e você vai tirar elas de lá em um determinado momento. Como é que isso se conecta nessa história do Juice? Quando a MKT montou um mega escritório em 2010, esse escritório era muito grande para o tamanho que a gente tinha, e eu e o Maurício resolvemos montar uma área de educação dentro desse escritório, que era equivalente a 10% do tamanho do escritório, para fazer eventos. E eventos para trazer gente de São Paulo, geralmente, para darem palestras sobre mercado digital, sobre tendência, comunicação, tecnologia, enfim, tudo ligado. Na época a gente não chamava de nova economia, mas tudo ligado à nova economia. Esse lugar era o TIP. Eu entendi que o TIP não ia prosperar se não existisse um canal de comunicação que estivesse do lado dele. E esse foi um dos principais motivadores para eu me juntar com a Flávia e montar o Juice. Né? Além de não saber o que acontecia na cidade, como eu posso ter um canal que me ajude a disseminar as coisas interessantes que vão acontecer aqui. Né? Aí nasceu o Juice Santos. Quando a gente entendeu, né, que talvez a MKT não precisasse mais de um espaço só para ela, porque a tendência era todo mundo trabalhar num formato mais flexível, sem precisar ir ao escritório todo dia, a gente falou, cara, não vai ser o que a gente tem hoje, mas não vai ser esse home office escroto que a gente está vivendo. Eu fiquei, gente, sei lá, 1 ano quase trabalhando na mesa da cozinha numa cadeira comum,
assim. Porque eu falei, não, vai passar, e o vai passar foi um ano trabalhando de maneira desconfortável. Então eu falei, cara, tem que ter alguma coisa entre isso e Uma um coisa ou modelo outra. novo que emerja. E aí foi o processo de criação do Juicy Hub. E aí eu conectei com essa história do TIP, que o TIP não ia ser só um espaço de educação. Eu queria que ele fosse um trabalho compartilhado para pessoas que trabalhassem no mercado digital e não pudessem pagar um escritório, que elas fossem trabalhar de lá. E aí eu aproveitei que eu ia muito para São Paulo e comecei a entender o que existia em São Paulo. Então eu batia nos lugares, tipo, parecendo maluca, sabe? Assim, existiam 2 lugares de espaços compartilhados em 2010 em São Paulo. Então eu fui lá em um chamado The Hub, e alguns anos depois eu fui em um chamado Ponto de Contato. Só que no The Hub eu fiquei muito impressionada na época, porque eles eram, sei lá, é difícil de explicar hoje, mas assim, era um lugar, gente, que era muito mesa de um jeito, cadeira de outro, era bem improvisado, assim, sabe? Era legal pra caramba, mas bem improvisado. E não tinha ar-condicionado naquela porra. Falei, gente, se o modelo tá assim, aqui em São Paulo, eu ainda fiz a piada pra mim mesma. Em Santos só em 2025, né? Tá acontecendo em 2021, né? Quase. Mas só em 2025. Então era um modelo que em 2010, quando a ideia pipocou na minha cabeça antes, por causa do TIP, tava muito imaturo pra acontecer. Na pandemia eu falei, cara, é a hora. E é a hora de misturar isso com impacto. É a hora da gente entender que é um país de muita gente desempregada e muita vaga sem preencher ao mesmo tempo. E precisa ter um mecanismo que opere a favor disso. E o mecanismo a favor disso é o acesso e as conexões. Nada além disso. O pessoal fala, não, porque falta educação. Cara, falar que falta educação é discurso pré-pandemia. Agora não é mais educação, agora é acesso, né? Acesso. Agora é acesso. Falar falta educação, não, falta acesso no Brasil, gente. Acesso, né? A discussão da educação já ficou para trás. Não é que a gente superou ela, a gente só criou um problema maior, que é o acesso. E o Juicy Hub não é só um coworking. Não, de jeito nenhum. E eu nem usaria essa palavra se dependesse de mim, tá? Uma amiga minha, a Dani Junco, que falou, Lud, deixa coworking aí, porque a galera nem entendeu o que é coworking em Santos ainda. Isso que eu ia falar, explicar o que é Nem coworking, entendeu. porque tem gente que nem Entendeu? sabe. Tá tudo bem, tá, gente? Se você não entendeu o que é coworking, vem aqui. Basicamente, coworking é você trabalhar em espaços compartilhados, né? Agora, a gente tem um conceito de coworking muito distorcido no Brasil. O conceito de coworking no Brasil, como ele foi construído, eu tenho uma mesa, que é minha mesa, num espaço que é compartilhado. Né? Coworking não é isso. Coworking é você compartilhar espaços de trabalho com as pessoas, independente do ativo fixo, do ativo físico que está ali, que não necessariamente precisa É ser nossa fixo. mesa. Exatamente. Né? Então eu falo que o Juicy Hub é muito mais sobre acesso do que sobre você ter a posse daquilo, por mais que seja uma posse alugada e temporária. Então, coworking é você compartilhar o espaço de trabalho. E por que eu falo que no Brasil a gente tem uma versão distorcida do que é o coworking? Primeiro, todo mundo vendeu assim porque é o que o país recebeu, né? O que o país quis comprar. Mas se você olha como surgiu a palavra coworking, foi um cara que em 2005 teve a ideia de chamar um grupo de pessoas para trabalhar em cafeterias. Então a mesa não era de ninguém, né? Então o cara montou um grupinho lá, né? Não tinha WhatsApp, naqueles fóruns antigos da internet. Eu quero juntar um grupo de pessoas para trabalhar numa cafeteria porque eu tô me sentindo sozinho com muitos desafios de carreira. Então foi aí que nasceu, né? O nome desse cara é Brad Neuberg. Foi aí que nasceu o coworking. Esse projeto dele não deu certo. E aí o que ele fez? 2 anos depois, tinha uma amiga dele que tinha um espaço, tipo um espaço holístico, assim, um espaço de bem-estar, que ele falou, amiga, me aluga esse espaço que você tem aí dentro, que está ocioso durante o dia, porque o que eu vou fazer? Eu vou juntar um grupo de pessoas para a gente trabalhar junto. Porque o lance da cafeteria não deu certo, porque é realmente muito volátil, né? E aí deu certo. E aí eles conseguiram montar esse grupo, durou uns anos. Alguns anos depois eles montaram um coworking. Tudo isso começou em São Francisco, na Califórnia. Montaram um coworking lá e isso acabou, né, se disseminando, um conceito que acabou se disseminando pelo mundo, não só por causa da iniciativa dele, mas porque era um inconsciente coletivo que já estava rolando, né? Então, assim como
as repúblicas, né? São um elemento da economia compartilhada que estão ali há muito tempo, né? Elas ganham uma... E não é a mesma coisa, tá? Mas a gente fala de coworking, a gente fala de co-living, né? E muita gente tende a falar, mas coworking é eu ter um espaço meu e uma mesa? Não. É você trabalhar de maneira compartilhada. Co-living é república? Não, né? É um modelo que acaba sendo diferente. Eu falo que co-living é a evolução da república, né? Assim como talvez o coworking seja a evolução da forma como a gente trabalha, né? Então, é economia compartilhada. E é isso, é você não travar o ativo, né? É você permitir acesso ao número máximo de pessoas para aquele ativo. E monetizar isso, obviamente, né, gente? Claro, né? com Porque todo certeza. mundo acha que economia compartilhada Paz e amor. Não é isso, tá? Não é isso, definitivamente. E tem a ver mais com conexão também, com network, com essa Total. troca, né? Exatamente, que é a motivação inicial do Brad, né? Ele estava vivendo um momento desafiador de carreira, ele queria apoio das outras pessoas, ele queria as conexões, né? Então eu falo, o pessoal entra aqui e fala, nossa, esse ambiente é lindo, maravilhoso. Eu falo isso porque você não vê as pessoas, né? Então é isso, o que a gente vende aqui é acesso e conexão. Não é espaço físico para trabalhar. Né? Espaço físico para trabalhar, gente. Você tem na sua casa. Tudo bem, tem gente que nem tem, né? Mas assim, você pode ter na sua casa, você pode ter no escritório, mas o que eu tenho de especial? Eu tenho acesso a muita gente incrível e eu tenho as conexões que você pode fazer com essas pessoas, né? E isso é comunidade, né? E o que é uma cidade, né? Uma cidade é um conjunto de comunidades, né? O nosso desenho é que essa comunidade aqui deixa uma marca na história das cidades, não necessariamente de Santos só, tá? Então, é a visão que o Juicy Hub tem. Eu não sei se eu expliquei sobre coworking direito, mas é isso, gente, assim, vem conhecer. Que tem uma coisa aqui que é a vibe do Juicy Hub, que as pessoas entendem muito mais quando vem aqui do que quando a gente explica na teoria. Realmente, vir conhecer não tem preço, né? E pensar que isso surgiu, né? Todo esse conceito surgiu materializado na pandemia, que propiciou pra gente o extremo oposto. Sim. Né? Eu parecia uma incrível, lunática, né? gente. Eu parecia uma lunática, de verdade, assim. Eu parecia uma lunática. Eu parecia tão lunática que, assim, durante meses, só o arquiteto e o Maurício, que é meu sócio, obviamente, está comigo no negócio, sabiam disso, assim, né? Depois de algumas semanas eu contei para a Dani Junco e para o meu time da MKT, eu demorei bastante para contar, porque eu queria que o projeto tivesse maduro, porque assim, quando você às vezes mostra uma ideia muito antes dela estar germinada, você pode matar a ideia Com certeza. antes dela ganhar a força que ela precisa para nascer. E eu tinha certeza que muita gente ali receberia a ideia muito, muito bem. Mas pensa numa pandemia onde a maioria das pessoas estava com medo. Sim. Né? E, tem horas que quando você empreende, você tem que se blindar para esse tipo de coisa. Você tem que se blindar. E não é viés cognitivo de confirmação. Eu não queria confirmação. Quando eu mostrei a ideia, eu sabia que ela estava sujeita a críticas, né? Mas ela não podia estar frágil, né? Pra morrer. Então eu tinha que também vender pra mim mesma, Sim, sabe? sim. Eu passei meses vendendo a ideia pra mim mesma. E chegou uma hora que a gente falou, cara, não vai... Chegaram 2 momentos, assim, um pouco antes da gente assinar o contrato e um no meio da obra, que eu falei, eu fiz uma merda na minha vida. Eu não devia ter começado. Entendeu? Passou, tá? Mas... É legal falar isso, porque Lógico. assim, a Ludmilla não é um ser... Às vezes eu acho que é extraterrestre. Confesso, mas ela não é um ser extraterrestre, né? Você tem dúvida também, você se questiona também. Cara, lógico, né? Eu fiz até um post no Instagram do Juicy outro dia falando, cara, inovar e a vontade de desistir é não de mãos dadas, né? Mas assim, porra, no meio da obra eu tive muita dúvida, porque assim, a obra antes da pandemia tinha um orçamento, né? E tipo, pandemia, a parte da cobertura lá fora... ia ser vidro, né? Quando a gente fez o primeiro orçamento X, tá bom, vamos fazer 3X. Aí eu falei, moço, se liga, qual a opção mais barata que você tem? Agora não é tipo, vidro, qual é a mais barata? E vai ser a mais barata. Ele, não, mas vai ser a mais barata.
E no fim das contas ficou ótimo. Então depois até ele falou, nossa, ficou bom isso aqui, né? Ficou ótimo. Tá de parabéns, seu trabalho é muito bom, viu, MBS todos. Parabéns. Então, foi assim, você tem muitas dúvidas. Quem fala, assim, gente, quem fala no Instagram, ai, nossa, não tem dúvidas, vai lá, acorda às 5 horas da manhã, vai fazer tudo, vai ser incrível, tá mentindo. É discurso de Instagram pra vender curso. E não compre, tá? É mentira. Não, é sério. É mentira, cara. Que ser humano não tem medo, não tem dúvida. Inseguranças. E, assim, os empreendedores mais incríveis que eu conheço é gente que se acha uma farsa. É gente que o tempo fala, será que eu não... As pessoas se perguntam, será que eu não sou uma farsa? Né? Tem muita gente que vive essa crise e já fez feitos magníficos, assim. Né? Então, ter dúvidas é bom. Assim, você não pode ter medo excessivo que te paralise. Agora, você tem que ter dúvidas. Você tem que perguntar sempre, e se, né? E se, né? E se? Então, e outra pergunta que eu adoro fazer é assim, o que de pior pode acontecer? Assim, qual é o buraco mais fundo que isso pode me levar? E geralmente, né? Até aqui, então tá, então vamos. Posso ficar endividada, né? Posso? Então, posso. Isso é um problema, né? Só não tem jeito pra morte, gente. Assim, eu acredito muito nisso. Frase de uma grande amiga minha, Alexandra, tá? E, gente, já falei aqui o quanto a gente admira a Lud, né? Tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar e vai dar... A gente tá fazendo a votação aqui, né? Vai ser ou não o programa maior, né? Com maior duração dessa temporada do Bora. Mas com certeza que vai passar bem rapidinho pro pessoal escutar. Enquanto mulher, quero muito ouvir de você também sobre ser mulher, empreender. E a gente fala muito aqui nos programas, até pelas entrevistadas que a gente traz, em relação à violência doméstica, em relação à violência patrimonial, né? A essa conjuntura que a mulher fica presa e não consegue sair e sobreviver, né? Que é extremamente cruel. E nós temos alguns dados aqui que dizem que o seguinte, após recuar para um total de 8,6 milhões no segundo trimestre de 2020, o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões. Mulheres empregam mais mulheres. Sim. Apesar de a maioria dos negócios comandados por elas não terem funcionários, 60% segundo pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, quando contratam, elas preferem a mão de obra feminina. 45% dos empreendimentos liderados por mulheres são majoritariamente femininos e 7 em cada 10 empreendedoras possuem sócias mulheres, segundo a pesquisa de 2021. Aqui a gente também vê um crescimento no uso de ferramentas digitais pelas mulheres empreendedoras, especialmente em aplicativos de mensagens, 89%, redes sociais, 83%, site e blog próprio, 67%, e e-commerce, 55%. Eu vivo num ambiente de trabalho diferente. Né? E no meu ambiente de trabalho, já falei aqui em outros programas, eu tive já experiências péssimas com mulheres em hierarquia. Infelizmente, a gente vê muito isso de sabotagem, de puxar para baixo, de ter medo de ver a mulher crescendo. E isso é uma das coisas que mais me frustra ainda na nossa sociedade. E eu, particularmente, aquele exercício que você estava falando, né, que tem de se questionar, eu me questiono sempre de, cara, qual que é a minha postura? Quando eu escuto uma fofoca, uma situação, como que eu tô agindo? Será que eu alimento? Será que eu me calo? Porque se calar também é se posicionar. Sim, total. Ou será que eu corto? Sabe, são detalhes no dia a dia que não é um ato grandioso apenas de abrir vagas de cotas e tudo mais. Exatamente. Se você contraditoriamente agir de outra maneira, né? Mas no mundo do empreendedorismo, de se arriscar, de ousar, como a gente tá falando aqui, como que é ser mulher, né? Cara, é muito profunda essa discussão, né? E eu acho que você abriu vários temas aí, né? Primeira coisa, machismo estrutural. Exatamente. Né? A gente pode replicar e cometer alguns erros mesmo como mulher de coisas que a gente foi educada e ensinada, né? Eu fico tentando entender e sempre olhar, né, quais foram as influências que eu recebi, né, assim, na minha vida para entender o que eu consegui desconstruir e o que eu não consegui desconstruir. Por exemplo, o meu pai era um cara que sempre botava muito, né, as filhas e as mulheres para cima, né? Meu pai falava, não, você tem que estudar na Itália, né? Assim, e umas ambições grandes, altas. Né? Assim, muito, muito
muito grandes que não é a maioria da realidade, né? Então isso é um privilégio. Ao mesmo tempo, tem uma história muito boa que, assim, ele achava um absurdo quando a minha mãe pintava a unha de vermelho. Tipo, né? Assim, contraditório, bastante, né? Imagina eu que chegava com a unha pintada de azul, né? Então, ele mesmo ia replicando coisas que talvez ouvia do pai dele, né? E etc. E o machismo, ele é... Assim, gente, não adianta a gente lutar com o que tá posto e gritar com o problema, né? É como a gente faz mudanças na prática, que é realmente a olhar o que é lei, o que é o mundo desejável para você e o que é o que a sociedade precisa agora, digamos assim, né? Acho que sempre são essas três coisas, né? Imagina numa comunidade como o Juicy Hub, já existiram problemas nesse sentido, né, em 9 meses só, e imagina o mundo de coisas que a gente vai viver aqui dentro que a gente não faz ideia que ainda vai viver. Por exemplo, eu já fui questionada aqui de não ter uma equipe 100% feminina só, porque eu decidi fazer uma mudança no time e eu contratei um homem. Para mim, a lição é, legal, é o que a sociedade espera. Só que por que eu, como mulher CEO, tenho que ter todas as minhas decisões questionadas sempre? Não. Eu decidi contratar um homem. E eu vou falar mais. Se existe uma mulher e um homem com o mesmo nível de competência, eu sempre vou preferir a mulher. É inquestionável. Sim. Isso. Agora, se eu tenho uma pessoa que atende mais às minhas expectativas agora... As suas demandas. Exatamente. E vai me ajudar a fazer o negócio prosperar, para que eu possa contratar mais mulheres lá na frente. E eu tenho uma mulher que tem menos habilidades ativas naquele momento para essa função, eu não vou deixar de contratar o homem só pela militância. E eu sei que muita gente esperaria um efeito inverso. Não, contrata só mulher, 100% feminina e etc. Cara, eu não vou pelo discurso e pela narrativa. Eu vou pelo que é melhor para o negócio agora, para que esse negócio seja mais próspero e que lá na frente eu possa, de repente, fazer escolhas de ter programas afirmativos, etc. Para mim, aqui no Juicy Hub, a prática é outra. Por exemplo, em junho, a gente abriu para mulheres negras trabalharem daqui gratuitamente por um determinado período, né? E eu fiquei muito surpresa quando a gente recebeu muito menos candidaturas e aplicações do que eu esperava. Eu esperava umas 30 candidaturas, a gente ia aprovar 20 mulheres para fazerem parte desse programa. Eu recebi 7 mulheres só. E eu botei todas para dentro, só que em vez de ser um mês, a gente colocou elas para trabalhar aqui, ofereceu o membership, né, gratuitamente. E disso surgiu uma nova ideia, que é uma conversa que eu estou tendo com a Lu, que é uma dessas mulheres. Então, você vai desdobrando coisas para entender o que de fato precisa-se, né? É um membership por tempo limitado, é um outro tipo de acesso, é um outro tipo de conteúdo. Então, essas decisões, né, de combate a esse machismo estrutural, eu acho que elas vão acontecer com o tempo e com o aprendizado para todo mundo. O que eu acho que a gente precisa fazer é questionar. Eu não me incomodo de ser questionada assim, mas por que você fez isso? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né, e eu questiono por que minhas decisões como CEO seriam muito mais questionadas do que se tivesse um homem tomando essas decisões. Não, foi a melhor escolha para a empresa, né? Então, eu acho que é muito difícil, né, respondendo de uma maneira mais direta a sua pergunta, Ju, quando você é mulher no ecossistema do empreendedorismo, você já tem que entrar no jogo sabendo que toda a sua decisão e todas as suas teses e todas as suas pautas, elas sempre vão ser mais questionadas do que se fosse um homem comandando o negócio. Sempre. A mulher, ela sempre tem o fator do earned, né? Que significa você lutar por aquilo. E muitas vezes o homem, que representa muito mais a figura, né, do poder, do capitalismo em si, o homem já tem um talento que é given, né? Então ele precisa provar muito pouco a competência dele. A mulher precisa provar muito mais. E ela é muito mais
questionada em todos os ambientes, inclusive pelas próprias mulheres, que eu vi isso acontecer aqui no Juicy Hub. Eu vi, né? É um projeto legal, é comunidade, etc., mas a gente viu essa fotografia acontecer e tá tudo bem, porque eu tô jogando no longo prazo, né? Questionar, tá tudo bem. Tá, não é diferente do que eu vivi nos meus 21 anos na MKT. Seja com cliente, seja com parceiro, seja com colaborador. Eu já ouvi coisas absurdas em entrevistas com pessoas. Eu nunca esqueço de uma delas em 2008, que o cara vira pra mim e fala assim: mas você é designer? Eu sou. Ele: você é designer mesmo? Eu falei: sou, por quê? Ele assim: não, porque é tão difícil ver mulher fazendo isso bem. Uau. Mas quem tava contratando quem ali? Eu tava contratando ele, né? E assim, porra, o cara é mau? Não! Tem gente que não tem noção do que tá falando, né? Não, mas assim, não é isso, gente. Não é isso. Assim, é tão estrutural que é naturalizado. Foi quase um pseudo-elogio, né? Assim, olhando pelo lado bom, né? Assim, só que não. Mas, assim, é muito estrutural, vai ser sempre mais questionado. Mesmo sendo um negócio de comunidade, de impacto, vai ter o questionamento. E, em certos momentos, você tem que avaliar se você não está fazendo agindo dessa maneira também. E você falou uma coisa muito importante, Ju, fofoca sempre associada à mulher, né? Puta, como a gente faz esse backfire pra gente mesmo, assim, né? É impressionante, assim, né? Eu acho que são as mulheres e os LGBTs, Sim. né? Que parece que não interrompem esse ciclo, porque, cara, assim, o que a gente vê de meme, né? Da amiga fofoqueira, né? Da pessoa LGBT fofoqueira, né? Assim, parece que a gente não interrompe esse ciclo, né? E é muito do ser humano, mas você não associa a palavra fofoca a um homem de uma maneira tão direta, assim, Não, né? exatamente. É muito foda isso. Então, é um ciclo de comportamento e de interrupção, porque, meu, é recreativo, não adianta a gente falar que não é, né? Você não sabe, né? Assim, é muito... Imagina um negócio de comunidade aqui, né? Quem pegou quem, né? Quem brigou com quem, né? Tipo, é muito comum. Então, acho que a gente, às vezes, tem que se policiar, como você falou, para não replicar esses... E não ter vergonha de interromper ali, ou até de colocar a pessoa para se questionar, Exatamente. Né? E é uma coisa que, assim, quando você empreende, você... É muito comum, né? Tipo, a pessoa tá chateada com a liderança por alguma razão e reclamar pro colega, né? E é muito difícil um colega que fale: escuta, mas tudo que você tá me falando, você já falou pro seu líder, né? E a pessoa muitas vezes responde: não falei. Eu falo: então, cara, você tá reclamando com a pessoa errada, né? O reclamar com a pessoa errada é o ato número 1 de muitas fofocas. Sim. Né? Então, cara, reclama com a pessoa certa, porra. Não resolve o problema de ninguém, né? Fazer isso. Exato. E outra coisa, medo do conflito. Eu vejo muitas mulheres, por razões históricas, né, que a gente já conhecem com medo do conflito. E assim, tem muito do gênero, mas também tem muito da nossa geração também, né? Pós-millennial morre de medo do conflito. Gente, somos do mundo com conflito, desculpa, né? E precisam ser conflitos positivos, não podem ser conflitos gratuitos, né? E quando a gente foge do conflito, a gente vira meio omisso, sabe? Assim, isso é uma coisa que, assim, bons empreendedores, eles nunca fogem de tirar o elefante da sala, né? Não sei se quem tá assistindo já ouviu essa expressão, mas assim, você nunca pode entrar numa mesa, numa sala, numa roda, sabendo que tem um elefante ali, e não falar: então, vamos tirar o elefante antes da gente começar qualquer conversa, porque isso alimenta muita fofoca, muita especulação e tudo isso. Então, acho que quem é mulher empreendendo tem que lidar e ter essa coragem, às vezes, de dar opiniões impopulares. Eu vivo dando opinião impopular. Tem uns grupos de WhatsApp que eu boto asterisco, né, pra deixar boldzinho ali. Alerta de opinião impopular. Eu adoro seus stories quando você faz isso. É muito bom. Então, assim, eu sempre coloco isso porque eu vejo ainda muitas mulheres com medo do conflito, de se posicionar, de não serem queridas. Gente, é medo de muita mulher, assim. Eu não queria que as pessoas se sentissem assim em relação a mim.
Mas, tipo, você não controla isso, amada. Você nunca vai controlar isso, né? Nunca, na vida. Você só sabe que você tem que agir nas coisas que estão sob o seu controle, né? Não é apertar o foda-se, às vezes tá? Mas, assim, você não faz mudança, às vezes se preocupando muito com o que os outros estão pensando, sabe? Não faz. Quer achar que é maluca, acha. Quer achar que é puta, acha. Quer achar que é louca, acha. Acha. Depois a gente conversa. Porque fazendo ou não, vão achar, né? Vão achar. Exatamente. Eu acredito muito, tava falando disso no trabalho esses dias, inclusive, que a tendência das pessoas é geralmente julgar o outro pelo que ele faria também. Então, às vezes, alguma atitude sua que seja enérgica, algum comportamento, o outro vai julgar assim, ela tá fazendo isso por conta daquilo e daquilo outro. Exatamente. Fala mais da pessoa do que de você, né? Exatamente. É isso. Tem uma frase que é muito boa, que é... O que você vê em mim é você. É isso. O que você vê em mim é você. É espelho, né? Exatamente. E essa passagem que você contou da entrevista de emprego me lembrou uma vez que eu estava na Câmara aqui em Santos, uma das primeiras vezes que eu compus mesa numa audiência pública, né? E assim, eu já tinha terminado o mestrado, discutindo a área, especialista, né? Enfim, muitos anos trabalhando. E aí, um dos vereadores foi falar, querendo elogiar. Eu nunca esqueço. Ele falando assim, eu era a única mulher. A única mulher, a única pessoa com menos de 30 anos ali na mesa, né? Muito bom contar hoje aqui com a presença da Juliana, deixando a mesa mais leve, mais bonita, mais florida, né? Pra trazer leveza pra discussão. É o acessório. Que legal. Né? Ele tentou elogiar, mas não saiu muito bem, não, né? É o decorativo, né, gente? Mas é isso, né? Estrutural pra caramba, de novo, né? A intenção não foi ruim, né? Mas estrutural pra caramba, né? Não, e vai ser sempre uma luta, e assim, se eu pudesse dar uma dica, assim, cara, para de se preocupar com o que os outros vão pensar. Assim, isso é libertador. E quanto mais você vai envelhecendo... É libertador. É por isso que tem aqueles velho doido, né? Assim, quanto mais senhora, você fala assim, tô nem aí, entendeu? Assim, porque, cara, você vai vendo que não é sobre o que os outros pensam, né? É sobre como você... se sente em relação àquilo. Né? E você vai querendo também deixar de provar muitas coisas, Exatamente. né? Provar aquilo que... Mas não é isso que eu penso, não é isso que eu quis. Meio que, dá um tempo. Não tô com tempo pra isso, né? Sem tempo, irmão, né? Exatamente. E aqui nos dados a gente falou um pouco da questão da internet... E o Não Vire as Costas traz esse assunto também hoje, né? Traz esse assunto, e é muito legal porque a gente vai poder falar também sobre o que a Lud estava falando até de home office, eu acho que tem um pouco a ver com isso aqui. É uma notícia da Tribuna que fala assim: Santos tenta avançar no processo de adequação à tecnologia 5G. Levando em conta a importância da tecnologia, a Prefeitura já estuda uma forma de criar um licenciamento simplificado para essa atividade e a elaboração de uma legislação municipal. Tem um dado aqui do IBGE, que a equipe separou, que mostra que 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. E durante a pandemia, isso intensificou o uso da tecnologia, né? Passando de 71% em 2019 para 83% no ano passado, o que corresponde a 61 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede. São dados da Agência Brasil. E aí, Lud, fazendo um paralelo com o home office que você tinha falado, acho que tem um pouco a ver, sim. E também te fazendo uma pergunta. Com a internet agora, qualquer um pode empreender? Eu acho que é mais fácil, né? Assim, eu só queria fazer um comentário em relação aos dados, né? Que se a gente cruza aí o número de pessoas que estão com muita fome, né? Que é metade do Brasil? Eu não sei. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar, qual é o percentual hoje? Eu não tenho... Correto. Não tenho correto. Se a equipe puxar aí... Mas eu acho que assim, eu vi outro dia que você tem níveis, né? Você tem insegurança alimentar e você tem realmente o número de extrema pessoas pobreza, com extrema então... pobreza, exatamente. Né? E é um número absurdo, que muito provavelmente está cruzado, né, com esse número. Então, tem necessidades super básicas, né, que a gente não está suprindo, e aí a gente está falando de acesso a outras coisas que não sejam a internet. Eu lembro que tinha até uma brincadeira, né, que falavam, sei lá, uns 15 anos atrás, não, porque nos Estados Unidos os mendigos têm celular,
né? Assim, então, o acesso é tanto que o cara consegue ter celular, consegue ter comunicação. Aqui no Brasil, você vê gente morando, aqui, vou pegar o exemplo mais para Santos, né? Na região das Palafitas, com aparatos de tecnologia incompatíveis com os aparatos da casa, digamos assim, né? E eu sempre pensei muito sobre isso e sempre fui muito crítica sobre isso. Mas depois de um tempo, eu mudei um pouco a minha cabeça, assim. Porque ter uma TV fina, LCD, ou ter um celular de topo de linha, é um caminho para você se deslocar daquela realidade, né? Então, eu acho que o acesso à internet representa isso, né? Na internet, você consegue ter menos barreiras para acessar determinadas coisas e para conseguir trabalhar do que num mercado extremamente formal. Sim. Né? Só que ainda quando a gente pega a qualidade dos dispositivos, né? Aí você vê que não é só acesso à internet, né? Assim, você vê a qualidade do celular, a qualidade do equipamento, a qualidade do que você consegue acessar, o como você acessa e a segurança que você tem para fazer, né, todo o resto, achar a compatibilidade disso com empreender que é a questão. Então não adianta ter só acesso à internet, né? Eu acho que esse é um dado bonito, né? Governamental, sim. muito bonito, mas, cara, se acessar a internet sem saber escrever direito, né? O que acontece quando você faz isso? São mais de 60 milhões de brasileiros atualmente em segurança alimentar. E fome absoluta... Mais de 15 milhões. Então, eu tinha visto 30, né? Então, bate quase com o número aí. Exato. E aí, quando você pega pessoas muito jovens, né? Muito jovens, que estão na escola, né? Que estão na fase de educação, né? E, ao mesmo tempo que você dá um celular para ela com acesso à internet, você abre um mundo, né? Você também expõe essa pessoa a muitas coisas que, sem uma educação de base, pode trazer muitos riscos, né? Então, cara, para mim o acesso à internet, ele é uma fronteira importante, mas se ele não vier acompanhado de outras coisas muito básicas, você tem sérios problemas, né? Você ter todo o conteúdo do mundo à sua disposição, quando você não sabe o que buscar, né? Ou quando você faz as buscas erradas, é um certo prejuízo, né? Sim. Assim. Então, eu vejo dessa maneira. O que eu vi muito do 5G aqui em Santos é o pessoal discutindo sobre o porto, que o porto vai se transformar totalmente por causa do 5G, que a gente vai ter evoluções tecnológicas muito rápidas, né? Mas eu acho que, no fim das contas, quando a gente pega o acesso à internet mesmo, a gente tem que resolver o problema de gap de habilidades que a gente tem, que quando esses gaps são sanados, a internet é um multiplicador exponencial de oportunidades. Então, você primeiro resolve o gap, depois resolve o acesso à internet, e depois você abre aí para todas essas frentes novas, tecnologia, alta velocidade, metaverso, e a puta que pariu, né? Que a gente está discutindo tudo isso ao mesmo tempo que a gente está falando aí de mais de 60 pessoas que não sabem se vão comer na próxima refeição, né? Então, é muita dicotomia ao mesmo tempo para a gente administrar. Dentro do ano político como esse, né, você vê muitos candidatos, né, especialmente os que sabem que não vão ter chance nenhuma, né, discutindo, não, porque tem que ensinar empreendedorismo na escola, tem que ensinar educação digital na escola, né?
Beleza, só que tem que dar o que comer antes, né? Porque ninguém muda o mundo com fome, né? Tem as necessidades básicas antes, né? Exatamente. A gente cai naquela falsa meritocracia de que, pô, o cara tem o acesso à internet aí, quem quiser quer se vira. Exatamente. Tem acesso à internet com o celular tosco morando em situação insalubre, né? Parabéns. Realmente, ele vai gerar um conteúdo genial com isso, né? Genial. E existem uma ou duas exceções, né? Que não são regras absolutas. Outro dia eu tava vendo sobre meritocracia, né? Tipo, tava lendo a origem do termo. Gente, eu fiquei passada. Faz um tempinho que eu descobri isso. Mas que o termo meritocracia surgiu justamente tirando uma onda de quem defendia isso. E o mercado usa como se fosse uma verdade absoluta. Então foi o autor, não vou lembrar o nome dele, mas que começou a descrever um sistema meritocrático. E justamente era uma zoeira para meritocracia. Então a gente usa achando que é uma verdade absoluta, mas toda vez que a gente usa a palavra meritocracia, a gente está fazendo referência a um livro, acho que foi um livro, escrevendo um sistema utópico meritocrático, explicando justamente que não existe a meritocracia, porque os pontos de partida que as pessoas começam são totalmente diferentes. O meu ponto de partida, ter acessado a internet aos 14 anos, com uma base de educação boa, mudou minha vida. O que adiantaria eu ter acessado a internet muito cedo sem uma base de educação? Onde eu teria ido, né? Ou o que teria acontecido comigo se eu tivesse acessado a internet muito tardiamente, né? São cenários que desagam em caminhos totalmente diferentes. Sim, e eu nunca esqueço, você falando, eu lembrei dessa cena novamente, acho que eu já até comentei aqui em algum programa, assim, eu cresci estudando em escola pública, também não tive vários acessos e tive muito incentivo da minha família, do meu pai. Você falando do seu pai, eu lembrei muito do meu também. E eu lembro de um projeto que eu fiz na Zona Noroeste aqui em Santos, e a gente tava falando francês nesse projeto. E a molecada ficava assim, cara, dá pra falar francês morando aqui? Dá pra falar outro idioma? Mas, tia, você sonha em português ou em francês? Nossa, perguntas muito boas, né? Não, umas perguntas assim. Aí eu ficava, gente, uma coisa que... Eu cresci ouvindo que, não, você tem que aprender inglês, porque todo profissional tem que falar... Isso lá atrás, né? Tem que falar inglês, senão a criança cresce ali achando que é impossível esse acesso, né? Eu sempre falo da Egli, lá da Zona Noroeste. Ela fala que a gente não sonha com o que a gente não conhece. Exatamente. Essa frase dela é perfeita. A gente não sonha com o que a gente não conhece. Então, a gente tem um desperdício de potencial humano gigantesco por conta dessa desigualdade que a gente vive, né? E, assim, o futuro das cidades, né? De novo, 5G tem total conexão com Smart Cities, né? Com cidades inteligentes, né? É quando o tema começa a realmente acontecer. Mas isso que você falou agora, Ju, o futuro das cidades, né? A revolução das cidades está totalmente concentrada no potencial que cada cidade vai ter de desenvolver seu capital humano e a sua visão de território, a sua visão de pertencimento local, digamos assim. Então a gente está preocupado com tecnologia, metaverso e a puta que pariu, e o Bitcoin da porra toda, e beleza. E o capital humano, que é o mais importante, né? Assim, como é que a gente está olhando isso? Depois da pandemia melhorou, porque assim, tá todo mundo falando de ESG, vira índice nos conselhos administrativos e na série A do capitalismo, né, digamos assim. Mas, cara, não adianta se você não desenvolve o capital humano baseado nas cidades que têm capacidade de desenvolver o território local, você gera desigualdade. Acabou. Né? O que aconteceu com Santos, né? Vamos pegar quando você começa a expulsar as pessoas jovens porque o preço dos imóveis sobe muito e não tem salários compatíveis com isso, né? Você está gerando desigualdade, você está gerando menos dinheiro circulando, né? Você está gerando uma série de problemas que desembocam, né, em uma série de coisas extremamente negativas para a cidade. Quando a gente tem isso que eu comentei, né, da pandemia, de muita gente interessante vindo para cá, você tem um potencial de desenvolvimento de capital humano muito grande. Só que tem que olhar para essas zonas periféricas, né? Tem que olhar para um projeto maior de desenvolvimento das pessoas, porque, cara,
A gente vai poder ter gente morando aqui em Santos, pagando impostos localmente, consumindo da economia local e trabalhando para empresas em qualquer lugar do mundo, desde que a gente reduza o gap de habilidades. Um alerta que a gente tem que ter também, que você falou da questão dos discursos de governo, né, dos candidatos. A gente não tem aqui em mãos, mas tem vários dados falando do aumento do número de empreendedores, de microempreendedores. Porém, muitos como que se dá esse aumento, né? É a precarização, de terceirização de mão de obra, né? Você contratar um MEI e privar essa pessoa de vários direitos trabalhistas, Esse né? dado eu tenho. São 52 milhões de empreendedores no Brasil hoje. 52 milhões, olha a conta em relação à população. E 30% são pequenos e nanos negócios. Ou seja, que não tem funcionário, não tem time, não são negócios super estruturados, né? O que leva a gente a entender que são empresas, né? E empresas geralmente estão ali. E assim, eu tenho uma visão muito... Já tive visões diferentes, né? Eu acredito muito em CLT. Precisa de CLT. Acabou, não tem discussão. Agora, a pessoa tem nível universitário, né? Tem conseguiu construir uma linha de privilégios aí ao longo da vida. Tem um patamar de salário acima de X. Eu não vejo problema dessa pessoa ser PJ. Não vejo. E ela poder, inclusive, trabalhar com outros projetos. Não vejo nenhum problema dessa pessoa ser PJ. Agora, abaixo de uma determinada linha salarial, cara, CLT não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. Como é que... Não, PJ é melhor para todo mundo, que tem um monte de gente querendo defender essa tese. Não, PJ é melhor para todo mundo. E um monte de gente super jovem caindo nessa história. Sim. Né? Mas, cara, CCPJ, né, com um determinado patamar de salário, né, com determinadas relações de trabalho, não é negócio, assim, de verdade. Agora, porra, teu salário passa de uma faixa ali, sei lá, de 5, 6, 7, 8, 10, 20 conto. Faz sentido você ser CLT? Na boa, não faz, cara. Realmente. Não faz sentido você ter um salário de 15 pau e o teu empregador ter o dobro desse custo. É melhor que ele gere outro emprego, assim eu te pague mais. Sim. Na prática, é isso, entendeu? Ou faça você ter uma participação no resultado direto da empresa dele, né? Que é mais negócio ainda e que é um futuro que eu acredito de verdade, assim. Agora, cara, abaixo de um determinado patamar de salário, não dá para discutir PJ CLT. Não dá para defender o que aconteceu, né, no Brasil nos últimos anos, assim, não dá mesmo. Eu acho que tem que ter flexibilidade, mas não dá para precarizar quem ainda não tem determinados direitos básicos garantidos. Não dá. Minha opinião como empreendedora, hein? Tem um monte de empreendedor que fala, não, você é maluca de defender CLT. Defendo mesmo, entendeu? E a maioria das pessoas na MKT trabalham em formato CLT. A grande maioria. E sempre foi... Vou falar que sempre foi assim. No começo não foi assim, não. No começo a gente contratava muito estagiário. No começo a gente tinha... pessoas que tinham uma relação de trabalho indefinida, chega aí, vamos trabalhar. Mas eu acho que, nos primeiros 4 anos da MKT, a gente formalizou tudo direitinho para todo mundo ser CLT, tudo certinho. E, cara, assim, dormir tranquilo não tem preço, assim, de verdade. Para mim, mudou muito. É muito mais difícil empreender assim, não tô falando que é mais fácil, porque é quase dobrar a sua folha de pagamento. Mas, putz, é muito bom você saber que dá, assim, sabe? Que é possível. Não, sem dúvida. E nessa linha de precarização e de potencial também, que tudo depende da forma como se conduz a coisa, Exatamente. né? A pandemia também trouxe um novo cenário, que foi a questão do home office, que o Kaique comentou, total. né? Home office aqui no... Assim, o que eu acho do home office? Mesma situação do PJ, quase. A pessoa já tem experiência, já tem um nível salarial compatível, já tem a casa dela, conseguiu equipar a casa dela lá, com uma cadeira legal e etc. Tem equipamento. Você consegue isso a partir de um determinado patamar. Agora,
determinados trabalhos, pessoas muito jovens, pessoas que ainda moram com as famílias, e às vezes não é a família só com os pais, né, com os avós, com o sobrinho e etc. Isso não é qualidade de vida profissional para essa pessoa, né? Então, o que eu acho que o home office traz de incrível? Profissionais sêniores com uma capacidade de autogestão e com funções que são mais processuais ou criativas individualmente. Home office é incrível, incrível, incrível. O cara sai de casa, sai do trabalho da casa dele por escolha, e não é que ele trabalha só em casa, ele escolhe trabalhar de qualquer lugar, né? Que é, home office pode ser interpretado dessa maneira também. Agora, existe todo o resto. Você coloca uma pessoa de 20 anos, 19, 23, 22, confinada no home office, a minha visão é que você pode estar prejudicando a carreira dessa pessoa de uma maneira muito séria. Porque ela está deixando de fazer conexões numa fase que é muito importante para ela fazer conexões que vão levar ela também mais para frente, para outros empregos e etc. Você está deixando que essa pessoa crie relacionamentos e um poder de observação que nessa fase, entre os 20 e os 25 anos, são determinantes. É quase a primeira infância profissional. Sim, assim, exatamente. Sabe? São Verdade. determinantes para você ler o que está acontecendo numa sala de reunião, você ficar sagaz se está alguém passando no corredor, você conseguir fazer uma leitura de ambiente. Soft skills, né? Exatamente. Que é o principal hoje em dia. Exatamente. Então você faz essas pessoas perderem a velocidade. Não é que elas perdem a habilidade de aprender, mas elas perdem velocidade no aprendizado. E você tirar essas pessoas da observação, de poderem observar isso, é muito tenso. Outra coisa, uma reunião, né, uma pessoa de 20 e poucos anos, 20, 25, que fica o dia inteiro fazendo videoconferência, o dia inteiro, porque ela tem que interagir com a equipe, alguém tem que ficar treinando ela. Cada hora que você passa ligada numa tela, o seu cérebro consome muito mais a capacidade cognitiva dele, decodificando som e imagem, do que se você estivesse presencialmente numa sala de reunião como a gente está. Ou seja, cansa muito mais, mesmo que o tema seja igual, você fazer isso por vídeo do que você fazer isso presencialmente. E quando você está fazendo por vídeo, o seu cérebro está ali ocupado em fazer uma coisa muito básica, que é decodificar a imagem e o som. Presencialmente, você está ocupado com decodificar outras coisas. Então, você abre algum espaço mental para você ser mais criativo. Então, o home office, cara, ele vale para um tipo de profissional que talvez já tenha tido tempo de viver determinadas coisas. Agora, para quem está nessa primeira infância da carreira, para quem quer se desenvolver mais rápido, de verdade, eu não recomendo. Ou recomendo assim, faz um dia home office, 2, vai 3 para o escritório, assim, aprende a entender como observar conflitos, como observar bons momentos, como entender a dinâmica humana ali no ambiente profissional, porque em casa você não vai conseguir. Isso não acontece em videoconferência. Porque tem vivências profissionais que só presencialmente mesmo que a gente vai ter, né? Total. E assim, você tá numa sala, assim, aí fulano tá discutindo tal coisa com ciclano, você tá observando. Alguém te chama para dar uma opinião numa coisa. No home office isso não vai acontecer. Porque qualquer conversa que você resolva em 2 minutos no presencial, no home office vai virar um ritual, gente. E ninguém quer mais uma videoconferência no dia, entendeu? Ninguém quer. Então, eu acho que é um desafio muito grande das pessoas tomarem consciência disso. Existe um modelo equilibrado. A gente tem muita empresa aqui no Juicy Hub trabalhando assim. A MKT está trabalhando assim. Então, na MKT, todo mundo... a gente fala que é um modelo remote first. Todo mundo trabalha remoto. Quem quer vir para cá, vem. Quem não quiser, não vem. Agora, quem não vem pode estar perdendo oportunidades de aprender. E essa consciência da empresa é a consciência do... Quer dizer, a maioria dos colaboradores tem... Eu acredito que é essa consciência. E você sair de casa, né? Você se vestir, no caso das meninas, passar make, arrumar o cabelo. Porra, é um processo chato pra cacete. Mas pra mim, cara, é essencial. Na pandemia, a gente trabalhou quase 2 anos em casa. Foi de março de 2020 até quase novembro de 2021. Né? Praticamente de 1 ano e meio, 2. Cara, eu não deixei de colocar roupa e sapato nenhum dia.
Eu trabalhava em casa, de roupa e sapato. Eu falava, estou pronta pra batalha, Que entendeu? misturar a dinâmica da vida pessoal com a profissional também. Exatamente. Quando você vê, você tá trabalhando muito mais horas do que você trabalhava. Exatamente. E uma das coisas que eu achei no começo do Juicy Hub, que eu falava, vou trabalhar 2 dias em casa, 3 Juicy Hub e tal. Eu não consigo mais trabalhar de casa. Eu não consigo. Porque assim, ganhei meu apartamento de volta. Recuperei. Olha que maravilha. Eu tinha doado ele pra empresa por 1 ano e meio, agora ele é meu, gente. Olha que delícia. Tudo bem, tem os computadores da empresa lá ainda. Mas agora ele é 100% meu de novo, gente. Que delícia, entendeu? Então é isso. Quando você cai nessa consciência, é muito bom, assim. Muito bom mesmo. Muito importante. E por isso que vocês vão vir conhecer a Lud pessoalmente, o Juicy Hub Com pessoalmente, certeza. não só Venham. pela tela, né? Venham. Gente, a gente vai chegando ao finalzinho do programa, né, Kaique? Com um monte de assuntos ainda pra Kaique não falar com a chorou, Lud. Olha, me segurei. Ainda Ele vai não. chorar porque o programa acabou. Ainda não, porque a gente tá chegando no nosso bate-bola, ainda dá tempo de chorar. Agora tem que chorar. Ele não vai fazer isso. Vamos de bate-bola, Lud? Vamos. Bate-bola. Tem uma vinheta, ela coloca. Lud, sucesso. Que pergunta difícil, hein? Pô, eu pensei em 100 coisas aqui. Mas eu acho que é proximidade. Criatividade. Conexão. Empreendedorismo. Doação. E servir. Igualdade de gênero. 50%. Juicy Hub. Um mundo novo. Agora vamos imaginar, Lud, que o mundo parou pra te ouvir. Qual mensagem você gostaria de deixar pro pessoal de casa? Caraca! O mundo parou É pra te agora, ouvir. Lud, fazer ele chorar. Vamos lá. O mundo parou pra te ouvir. Bora, Ludmila Rossi. O que é invisível é muito mais importante do que o que a gente está vendo hoje, para ouvir os sinais, e os sinais que são fracos ainda, mas que talvez a tua intuição esteja dizendo há anos para você e você esteja ignorando por uma série de razões, e para se importar com o que você é e não com o que os outros pensam. Falei demais pro mundo? Arrasou. Senhoras e senhores, Ludmila Rossi. Um arraso. Obrigada, pessoal. Não tive oportunidade de agradecer aqui no começo, né? Porque a gente começou falando, mas eu sou muito feliz de ter vocês aqui, do Juicy Hub ser aí o berço, né? Do Bora Falar e dos projetos também, que eu tenho certeza que vocês vão fazer muitos ainda Com certeza. na vida. E deixar aberto aí para todo mundo que quiser vir conhecer, vocês, inclusive, tomar café com a gente, porque todo mundo que tá aqui vive aqui, tá, gente? E agradecer mesmo de verdade, dizer que eu admiro muito vocês, gente. Ai. Acredito que é esperança. O Kaique tá... Poxa, no finalzinho. Não, gente, é de verdade, ó. Desculpa, meninos, tá? Desculpa, meninos, mas assim, a Ju é uma baita mulher, minha gente. meu Sigam Deus. essa mulher, e eles estão todos concordando aqui, tá? Sigam essa mulher, por gentileza, tá bom? Um favor que vocês vão fazer pra vocês. Oh, meu Deus, agora Arraso, gente. Eu não esperava por essa, hein? Lud, obrigada. A gente te agradece demais. E assim, obrigada por ser a mulher que você é. Por ser a pessoa aberta que você é, que dá um conforto, sabe? Disso que eu falei de a gente ter muitas experiências ruins na vida também, dá conforto a gente olhar pro lado e poder se agarrar em experiências Sim. boas, em pessoas que olham pra gente e falam, não, vamos, né? Dá a mão, dá o empurrão e fala, vai. Isso dá muita esperança. Então, é em pessoas assim que eu me inspiro. Muito obrigada por ser quem você é. Eu tenho certeza que várias outras pessoas sentem a mesma coisa por você. Muito obrigada, obrigada. gente. Ai, não quero me emocionar, hein? Corta! E, gente, é nesse clima, né? Sororidade, né, Lud? Sororidade, exercitar isso. Se a gente acredita num mundo diferente, se a gente acredita numa mudança, a gente precisa viver essa mudança. E é desafio, não é fácil, mas pessoas como a Lud e lugares como o Juicy Hub mostram isso pra gente. Então, bora congregar, bora se conectar com essas experiências, porque a gente aprende, se fortalece e multiplica. A gente acredita muito nisso.
E eu vou agradecer aqui os nossos parceiros, além do Juicy Hub, que é a nossa casa, esse lugar que eu já falei, a gente já mostrou hoje aqui através da Lud, né, que é incrível, criativo, que conecta, que dá acesso, possibilita acesso. A gente tem com a gente também a Vero Design, que é uma loja incrível de móveis, que fica na Pedro Lessa, então convido vocês também a conhecer. E o Mercado Varandas, que tem um projeto incrível chamado Clube Dari, no qual você compra os produtos e reverte recurso para entidades aqui da região da Baixada Santista, que são sérias, que passam por um processo de fiscalização e desenvolvem serviços importantíssimos para a população que vive em comunidades periféricas, para mulheres, para pessoas com deficiência, que a gente precisa também valorizar. E também nós temos a querida Janaína Faller, que é uma mentora de carreira, de vida, que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje. Está aqui no Juicy Hub. Está aqui no Juicy Hub. Então, se você ainda não conhece a Janaína, bora conhecer, a gente vai deixar marcado aqui. E como a Lud falou, você pode tomar um café aqui com a gente no Juicy Hub, comigo, com o Kaique, com os meninos, com a Lud, com a Jana, com todo mundo. Então, bora! É isso, espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.